Afinal, para quem é a gestão de conhecimento pessoal? Eu vou buscar responder essa resposta, essa pergunta nesse vídeo, traçando um paralelo entre alguns cenários que podem estar envolvidos na gestão de conhecimento pessoal e muito utilizando do segundo cérebro, construindo um segundo cérebro, na verdade, que é o livro do Thiago Forte, que para mim foi onde originou, onde eu conheci de forma mais profunda essa ideia da gestão de conhecimento pessoal, porque eu já tinha escutado o termo gestão de conhecimento, mas na área organizacional, na psicologia do trabalho, na POT, né? Eu fiz parte da empresa Júnior de Psicologia, então a gente já tinha esse termo assim, de gestão de conhecimento pessoal, inclusive era um dos grandes problemas que a gente teve na empresa Júnior, que as empresas juniores de forma geral têm. E eu tô com um pequeno roteiro aqui, que é colocando o quê? Por que isso era um problema na empresa Júnior, mas também pode ser um problema para você? Que a gente está imerso em uma vastidão de conteúdos, muito acesso à informação, informações verídicas, falsas, informações de menor qualidade, maior qualidade, menor qualidade, mais científicas, menos científicas, religiosas, e tudo isso tá abarcado, tudo isso pode ser bom, os tipos, né, diferentes de conhecimento, porém há um excesso, com a internet, com acesso a internet muito espalhada, não sei porque esse negócio está torto, há um excesso de conteúdos, né? A gente passa muito tempo imerso ali nas redes sociais, os algoritmos são todos modelados para que a gente continue ali, né? Provavelmente você vem ou indicado por algum vídeo que tem a ver com isso, ou pesquisando sobre o tema. Isso pode ser bom em certa medida, mas quando passa um excesso, um descontrole e até uma manipulação, isso pode ser um grande problema não só para você, mas para o nosso corpo social de forma geral. Além disso, a gente está muito acostumado a consumir, né? Consumir com esse excesso, porque tem cada vez mais conteúdos, enfim, de forma geral, né? Mais específicos, né? Então você tem como gravar um vídeo, como escrever num quadro negro. Tudo vai ter um vídeo, tudo vai ter um conteúdo, tudo vai ter um blog. Então, muito que é da própria experiência e da própria execução, a gente acaba perdendo tempo, entre aspas, só buscando soluções pré-prontas, assim, né? O que é bom porque a gente consegue facilitar e otimizar muitas coisas, né? A própria educação em si, ela tem esse objetivo, né? De facilitar um aprendizado que você poderia ter de outras formas, com outras experiências e tudo mais, mas a educação serve justamente para isso, para otimizar e facilitar a educação, enfim, dentro de uma perspectiva comportamental, né? Que eu estou falando aqui em termos muito gerais. Então, é nesse cenário que a gestão de conhecimento pessoal pode ser interessante, porque ela te traz uma outra perspectiva de como lidar com essa informação e te levar para um próximo cenário, em que você consegue de fato condensar as informações mais importantes, aqueles que são os conhecimentos, as suas próprias ideias. A gente tem perdido muito assim a nossa capacidade de valorizar as ideias, sabe? Eu não acho que nem que as pessoas não têm ideias, mas a gente acaba repassando isso, assim. Eu percebia muito isso, assim, depois, na verdade, de fazer a gestão de conhecimento pessoal. Quantas ideias que eu tive, eu acho que até eu sou uma pessoa que consegue executar bastante ideias, assim, antes disso, até na própria experiência da empresa Júnior que eu trouxe aqui, foi um dos contextos que eu tinha, né, que executar mais ideias, estava ali na frente de um time do comercial, mas eu vejo que hoje eu tenho muito mais, além de ter mais ideias, eu consigo dar mais valor para elas com a gestão de conhecimento pessoal, além de fato conseguir executar, né? Colocar a mão na massa ali, ou literalmente, ou dentro do computador, que também é mão na massa, né? Eu agora estou produzindo conteúdo, estou escrevendo coisas, então eu literalmente fico digitando com as minhas mãos, apesar das facilidades de um computador. E de fato ter um pouco mais de tranquilidade a partir desse conhecimento e dessas ideias, porque tendo projetos concluídos, eu também consigo ver o progresso desses projetos, sabe? Eu parei de ver o progresso em quantidade de atividades que eu estava fazendo, comecei a ver e admirar mais os projetos que eu estava executando, sabe? Então, na faculdade mesmo,
um artigo que a gente escreveu ali para alguma disciplina, um grupo, assim, sabe? Isso de fato estão sendo os marcadores da minha gestão de conhecimento pessoal e da minha execução em si. Mas eu só consigo visualizar isso porque eu tenho anotado, que eu tenho gerido, que eu tenho feito esse esforço de colocar de fato a mão na massa a partir das ideias, dos conhecimentos que eu tenho adquirido e, enfim, também valorizado eles, também destilado eles, enfim, dentro de um todo o sistema que vai desde as notas que você faz até de fato o planejamento e execução dos projetos a partir do essencial que ficou daquelas notas, né? É como se fosse um grande funil até a gente construir outros projetos que vão abrindo outros funis, né? Porque o próprio conhecimento que você... aliás, o próprio produto, digamos assim, que você constrói pode servir como uma ponte para um outro projeto. Enfim, por exemplo, uma estrutura, né, de relatório. Ela pode ser utilizada em um outro relatório parecido, similar. Você vai mudar mais o conteúdo ali. E essa é a ferramenta que eu tenho apostado bastante em minhas fichas, assim, que ela está dentro de uma grande outro espectro, né, que é o próprio aprendizado, que é o próprio conhecimento em si. Enfim, desde, sei lá, não vou nem chutar datas aqui, mas antes de entrar, vamos lá, antes de entrar na psicologia, no curso em si, eu já me dedicava bastante à questão do aprendizado. Enfim, sempre gostei muito disso, de aprender coisas novas, desde de gurizinho mesmo. Aprendi violão mesmo em casa e tudo mais, sozinho, né, utilizando os conhecimentos do YouTube, do Cifra Club. Enfim, mas está dentro desse grande espectro do aprendizado, do conhecimento, que é algo que eu tenho investido bastante. Que, enfim, também vem muito da minha família, o valor a isso e como isso tem ganhado corpo, né, dentro das gerações. Enfim, sou de uma família que, enfim, trabalha, né? E isso já diz muita coisa por si só. A importância do conhecimento para a gente estar acessando outras coisas e até ajudando quem está com a gente. Eu fiquei um pouco pensativo aqui nesse ponto, porque eu acho que envolve coisas muito maiores assim do que eu posso trazer aqui na internet, do que até que eu consigo de fato me dar consciência, né? A importância do conhecimento para mim, para minha família, para o mundo de forma geral, o quanto que eu acredito nisso. E aí eu acho que com todo esse arcabouço, assim, né, de você, além de ter o conhecimento, que é de fato o estudo, o adquirir aquilo, modificar o seu próprio fazer, e isso bem organizado também, em termos, enfim, de um auxílio a esse conhecimento que você já tem adquirido, que eu acho que são coisas diferentes, né? A gestão do conhecimento e o próprio conhecimento em si e o aprendizado. Eu tenho feito esse paralelo entre o construindo o segundo cérebro, que é bem mais voltado assim para a gestão, para o trabalho, é bem nítido assim o viés mais da eficácia, assim, mas um viés também um pouco criativo que o Thiago Forte traz, que eu acho interessante a mescla que ele faz. Mas, por exemplo, um outro livro, que é o do How to Take Smart Notes, que fala dos métodos Zettelkasten, que ele é bem mais acadêmico, mesmo mais voltado para o conhecimento em si e para, enfim, para a produção acadêmica, né, que exige um saber, uma validação das premissas, das ideias ali, das conclusões, para você construir um conhecimento, né? Não é mera informação que você vai escrever um artigo científico, então um livro didático, por exemplo, é um crivo melhor, que eu acho que é mais um aspecto assim do conhecimento. Às vezes a gente faz muitas coisas que tem ali uma certa ideia, mas a gente de fato só vai ver a efetividade daquilo na execução, né? Esse mundo mais empresarial tem muito disso, assim, de essa coisa de temos que executar, sabe, os dados ali. Enfim, tem uma ênfase nesses dados, mas enfim, tô me perdendo um pouco aqui. ênfase aos dados agora, principalmente os quantitativos, mas muitas vezes é daquele contexto em si. Enfim, o que eu quero dizer é que não há um crivo tão
tão rigoroso como uma produção científica em termos de conhecimento, né? Mais uma aplicação da informação. Eu acho que essas duas coisas combinadas, ela tem muita força em si para você de fato se tornar uma pessoa mais criativa, uma pessoa que executa mais projetos, uma executora, né, de fato, além de se tornar um grande projetista, assim, com o alocamento dessas informações, ideias relevantes que você tem dentro de projetos. Então, eu acredito muito na força assim da gestão de conhecimento pessoal como uma chave para outras portas, né? Seja para o aprendizado, seja para os projetos, seja para a parte mais pessoal mesmo, de você mudar a sua percepção sobre as coisas e, enfim, culturalmente, acho que tem um grande valor também, assim, né? Nesse livro, How to Take Smart Notes, ele também fala um pouco, né, dessa produção mais literária, além da parte acadêmica. E aí, se eu tivesse que fazer um paralelo aqui, final, entre aquilo que está aparecendo aqui atrás, eu tenho várias anotações aqui, né, de várias... Enfim, essa é uma ilustração do método Zettelkasten, que você tem algumas ideias e números, né, que vão ligando uma coisa à outra, assim, sabe? Mas está bem bagunçado. Eu acho que esse é o cenário inicial, assim, de quem não tem uma gestão de conhecimento pessoal. Você até tem informações, está ali imerso em uma coisa grande e complexa ali, que tem muito valor potencial, mas com a gestão de conhecimento pessoal, depois você passa por algumas etapas de realmente consolidar, meditar sobre aquilo que você está consumindo, estando, você chega numa frase mais concisa, que nem essa aqui, que foi uma coisa que eu estava meditando, uma coisa mais pessoal mesmo, que é uma frase que te dá um norte, que te dá um meio de ação ali, sabe? Então, disso tudo, não é que tudo vai ser inútil, mas essa combinação pode se tornar algo mais conciso e mais útil até para a sua vida e para os seus projetos. E se você quer conhecer mais sobre essa perspectiva da gestão de conhecimento pessoal, muito também aliado aos estudos, a parte mais de execução em si, né, esses dois paralelos que eu fiz aqui, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal, é um canal inicial aqui que eu estou falando sobre esse tema, mas também contando experiências da minha vida. É um mix de tudo que eu tenho aprendido em frente a esse tema e outros temas também, contando bastante do que de fato eu tenho feito, né? Além do que eu tenho meramente aprendido nos livros. Então se inscreva no canal, me acompanhe e até o próximo vídeo.